Amém. 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 Ô, glória. Amém. Amém. Então, gente, vamos começar a palavra. Vai ser curta porque, né? Mas enfim. Abram a Bíblia de vocês em Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao 33. Mateus 14, 22 ao 33. Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao versículo 33. Já abriram já? Tá vendo? Seu filho abriu primeiro que você. Uhum. Beleza, então. Alguém gostaria de ler? Dá uma lida? Você quer ler, Caio? Ninguém quer ler, gente? Não acredito. Ninguém mesmo? Eu Quer posso ler? ler, calma aí. Ah, tá. Glória a Deus. Então o Yuri pode ler aí. Que eu dei uma leve passada no banheiro. Então vamos lá. 22 ao 33. Então bora lá. Jesus anda sobre o mar. Versículo 22. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, e tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: vira a página. Coragem, sou eu, não tenho medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salve-me, Senhor! E, prontamente, Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Gente, essa passagem aqui, ó, tem meu coração. Você pode perceber. Se eu voltar lá, desde a cela, a primeira cela que teve, dessa aqui, nossa sala que a gente tá aqui, eu já peguei umas 4, 3 vezes, ou 5, nessa passagem, que é muito bom. Mas enfim, gente, o tema dessa ministração é um passo de ousadia. Um passo de ousadia. É muito bom isso, porque nós temos que nos posicionar diante dessa geração. E uma coisa muito importante que a gente tem que tomar é um passo de ousadia, assim como o Pedro fez. Amém? Então, vamos ver que a palavra grega usada para ousadia nessa passagem é a palavra assim, tarso, que significa coragem, confiança e abraço. Se a gente for analisar essa passagem, a gente vê muitas coisas e dá pra formar várias ministrações, como eu já falei aqui. Que eu já fiz, acho que umas misericórdias, nem lembro mais quantas. Mas uma coisa que eu quero que vocês tenham um discernimento hoje. É uma coisa que eu vou trabalhar com vocês durante a ministração, que é sobre dar um passo de ousadia. As nossas aulas voltaram. E nós, como cristãos, nós devemos nos posicionar na nossa sala, na nossa aula. Eu já estava vendo sobre a voz profética. Pelos professores, pelos alunos terem se calado antigamente, terem calado a sua voz profética antigamente,
a palavra diz que quando o Senhor fica em silêncio, o inimigo grita. Então hoje nas escolas, o inimigo tá solto lá. Conversa imoral, um monte de coisa ruim. Por quê? Porque nós não nos posicionamos antes. Antes, quando dava, agora ainda dá, mas é mais difícil. Então nós devemos nos posicionar. E eu queria estudar com vocês, estudar não, mas refletir com vocês essa passagem de Mateus 14, 22 e 33, que Jesus anda sobre as águas. A primeira coisa é, fora do barco é mais seguro, pois é lá que nós ouvimos a voz do Senhor. Eu vou abrir aqui em Salmos, não precisa abrir não, só vou abrir aqui. Salmos 29, 3 ao 5. Bem rapidinho aqui. Salmo 29, do 3 ao 5. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, o Deus da glória troveja. O Senhor está sobre muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Fica bem claro quando o salmista Davi diz que a voz do Senhor é daquele jeito. Se a gente prestar atenção na palavra, quando ela diz que os discípulos estavam ali no barquinho lá, e aí eles aparecem lá, Jesus aparece lá andando sobre as águas, os discípulos eles se assustam e falam assim, é um fantasma. Com certeza é um fantasma isso aí. Isso é um fantasma, certeza lá, um fantasma. E aí, o que Jesus diz é, não temas, sou eu. Então no verso 28, quando Pedro diz assim, então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. O que Pedro queria não era uma simples afirmação, uma simples confirmação para ele andar sobre as águas. Pega isso, gente. Pedro não queria apenas uma simples confirmação de andar sobre as águas. O que ele queria era ouvir a voz de Jesus, porque quando ele ouvisse a voz de Jesus, ele ia ter certeza, esse aqui é o meu Jesus, esse aqui é o meu mestre. Os discípulos eles ficaram meio tipo, meu Deus do céu, é um fantasma. Mas Pedro, como era mais íntimo de Jesus, falou assim, não, esse aqui é o meu Jesus. Mas deixa eu ter certeza. Jesus, fala aí para que eu vá até aí, andar sobre as águas. Pedro entendeu que a voz do Senhor, a voz de Jesus, é muito mais segura do que dentro do barco. E agora eu vou falar algumas coisas o que a voz do Senhor causa em nossos corações quando nós ouvimos. E eu vou usar até mesmo essa passagem de Mateus, em Mateus 14, sobre Jesus andando sobre as águas. Eu vou usar o exemplo de Pedro. Uma das primeiras coisas que a voz do Senhor faz, em nossos corações, é lançar fora todo medo. Quando ouvimos a voz do Senhor, o nosso coração se enche de coragem. É isso que eu quero colocar no coração de vocês hoje. Encher vocês de coragem e ousadia. Para que vocês tenham um passo de ousadia na escola de vocês e se posicionem nas escolas de vocês. No versículo 27, diz assim, mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Ou seja, não temas. Nós não devemos ter medo de falar sobre Jesus, porque Jesus ele pagou o preço por nós. Nós não devemos nos esconder nas escolas porque as pessoas vão me repreender ou as pessoas vão me rejeitar. Se a gente ouvir a voz do Senhor dizendo assim, coragem, sou eu, não tenho medo. A gente entende que não apenas assim, o Senhor fala para nós termos coragem, mas ele diz assim, sou eu. Ou seja, não é sobre você, é sobre mim. Pregar o evangelho não é sobre você, é sobre mim. Pregar o evangelho na sua escola não é sobre você. É sobre o amor de Jesus. Eu preguei na escola ontem, hoje não, porque eu não fui para a escola. Mas quando eu preguei, eu não tava nem aí. Porque eu entendi que não é sobre mim, é sobre Ele. A segunda coisa que acontece quando a voz do Senhor encontra o nosso coração é andar de olhos fechados. Fala assim, não entendi. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, aprendemos a confiar e descansar na presença dEle. Uma coisa que a nossa geração precisa muito entender, que a gente precisa descansar na presença dEle. Nós somos uma geração muito agitada, muito ansiosa em tudo que acontece em nossas vidas. Mas o Senhor está dizendo que quando nós ouvimos a voz dEle, nós criamos e desenvolvemos um lugar de conforto. Vou dar um exemplo
de Marta e Maria. Eu acho que todo mundo já sabe. A boa parte, a melhor parte. É algo que o Espírito Santo ministrou no meu coração durante o acampamento sobre a melhor parte, a boa parte. Porque a melhor parte é ouvir a voz de Jesus. A melhor parte é ter intimidade com Ele. Então, quando o Senhor Jesus diz para Marta para Maria que essa é a melhor parte, ela está dizendo que assim, descansar na minha presença é a melhor parte. Descansar ouvindo a minha voz é a melhor parte. Então, uma das coisas que você precisa entender antes de você se posicionar na sua escola é você descansar nele, porque não é sobre você, não é sobre os alunos da sua sala, não é sobre os professores, é sobre Jesus. Não é sobre o Billy Graham, não é sobre o pastor André, não é sobre mim, que você está querendo impressionar. É sobre Jesus e o que Ele fez por você. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós andamos naquilo que nós cremos, não naquilo que vemos. Por isso que eu falei andar de olhos fechados. Porque quando nossa fé está em Jesus, quando nossos olhos estão em Jesus, a gente pode até fechar eles, mas o nosso foco e nosso alvo vai continuar sendo Jesus. Porque nós não andamos pela vista, mas pela fé. Que Jesus veio e morreu por nós, naquilo que Ele faz, até hoje. E todos os dias de aula o Senhor diz, assim como Ele diz no versículo 28 para Pedro: vá, ou venha, né? No versículo é venha. Mas eu creio que o Senhor está dizendo hoje para você: vai, pode ir pregar na sua escola. Dá um passo de ousadia e vem. Venha pregar nessa escola, venha fazer essa atmosfera diferente. Venha colocar o meu reino, venha colocar a cultura do meu reino aqui nesse lugar. O Senhor Jesus está dizendo para você hoje que a sua escola não é mais um ambiente de vou estudar só. Não é só isso. A escola é muito mais, eu acho que é muito mais efetivo do que um campo missionário. Porque muitas pessoas, e a maioria das pessoas, acho que 100% das pessoas que estão dentro de uma escola, elas estão sedentas por algo que vão suprir a necessidade delas. Alunos, professores, faxineiros, cozinheiras, zeladores, coordenador, tudo. Todo mundo precisa de Jesus naquela escola. Então é muito melhor que um campo missionário. Então você fala assim: quando eu bater 18 eu vou pro campo missionário, porque essa é meu chamado, ser missionário, pregar em nações. Mas Jesus está dizendo assim, que a escola é o melhor treinamento para você ter de missões. Primeiro porque você está lá todo dia. Segundo porque o Senhor Jesus te colocou nesse lugar, não foi à toa. Eu não entendi quando eu fui colocar na minha escola, porque eu saí de uma escola boa. Uma escola que tinha um ensino bom pra vir pra essa escola que eu estudo hoje, que, sinceramente, gente, o ensino não é tão bom assim. A infraestrutura não é tão boa assim. Os professores não são tão bons assim. E os alunos, misericórdia, só Jesus na causa. Mas Jesus me colocou lá pra ganhar eles. Jesus me colocou lá pra converter o coração deles. Não importa quem eles são. Não importa quem Jesus é. Então quando Jesus lhe disse vá ou venha, como diz o texto, Ele está dizendo assim: vai falar do meu amor pro seu amigo. Eu sei, eu tô vendo aqui muitas pessoas aqui, muitas não, porque só tem 4, né? Você provavelmente tem um amigo do mundo. Você provavelmente tem um amigo que não é convertido ainda. O que você está esperando para falar do amor de Jesus para ele? O que você está esperando de falar quem Jesus é para ele? O que você está esperando para mudar a vida dele? O que você está esperando para abrir os olhos dele para tudo que está acontecendo nesse mundo? Vocês viram o que aconteceu nesse carnaval aí? A Ivete Sangalo falou que ia macetar o Apocalipse. Muitas pessoas na nossa escola falam que vão macetar o Apocalipse. Mas nós temos que ser loucos ao ponto de falar assim: não, eu não quero que vocês macetem o Apocalipse. Mas que seja impossível. Segredinho aqui. Não é. Ela só tá contribuindo só pro Apocalipse acontecer. Coitada dela. Mas nós temos que andar de olhos fechados, confiando e descansando na presença do Senhor. A terceira coisa que acontece, a última coisa que acontece quando nós ouvimos a voz do Senhor. É óbvio que tem muitas mais aqui, eu coloquei aqui nessa passagem. Temor ao rei, não aos homens.
E isso eu quero muito colocar aqui em vocês, porque eu acho que muitos de vocês aqui possam ser tímidos na escola de vocês. Assim como eu era. Eu era muito tímido de pregar na escola, de pregar no ponto de ônibus, de pregar até mesmo dentro da igreja. Quando ouvimos a voz do Senhor, como o salmista diz, de muitas águas, nosso temor, nosso respeito está totalmente ligado à vontade do Senhor. E aí você me pergunta, Léo, mas o que é temor? Temor a Deus. O que é temor a Deus? Alguns falam, é medo, ter medo de Deus. Ou, ter respeito por Deus. Mas eu falo algo, tipo, para resumido mesmo. Temor é se importar com a opinião e a vontade de Deus. Temor de Deus é você se importar com a opinião e com a vontade de Deus. E temor dos homens é você temer, ou seja, é você se importar mais com a opinião dos homens e com a vontade dos homens do que a vontade de Deus. Quando você vai pregar na sua escola, quando você vai se posicionar na sua escola, eu vou até dar um parênteses aqui. Ontem foi o primeiro dia de aula. Eu poderia muito bem ficar na minha. Poderia muito bem não falar nada. Poderia. Os alunos ali já me conheciam, a grande parte, alguns não, mas alguns sim. Eu poderia ficar quieto. Quando o professor perguntou como que foi minhas férias e qual era meu hobby, eu poderia simplesmente falar assim: minhas férias foi boa e meu hobby é jogar videogame. Mas naquele momento eu comecei a falar do amor de Jesus. Eu comecei a falar do acampamento, eu comecei a falar dos meus tempos com Jesus que eu tive nas minhas férias. O meu hobby era ler a Bíblia. E o professor indignado perguntou pra mim: nossa, mas é só isso? Eu falei: essa a minha vida. É viver pra Jesus. Aí quando chegou a vez da minha irmã, ela falou assim, perguntaram pra ela qual que é o hobby dela. E ela falou: cantar. Aí o professor assim: só música gospel, né? E ela começou, junto com a amiga dela, começou a cantar uma música lá que foi uma das que mais tocou no acampamento. As Estações. Eles começaram a gritar na sala de aula, tipo, gente, imagina, calma. Começaram a cantar. E depois foi Aí o professor até brincou, falou assim: lá, elas são endemoniadas, gente. E eu vi que muitas pessoas começaram a rir da nossa cara. Quando eu falei que a minha vida é viver Jesus, e tipo, as pessoas, nossa, não tem temor de homens, porque aquele que morreu por mim não teve temor dos homens. Aquele que morreu por mim teve a morte mais vexatória que você pode imaginar. Ele não teve temor dos homens. Por que eu teria? O meu ato de pregar é tão fácil. É tão muito mais fácil do que subir na cruz. Vamos concordar com isso. É muito mais fácil você só falar assim: gente, eu sou cristão. Gente, Jesus ama vocês. Gente, eu amo Jesus e eu vivo pra Ele. É tão mais fácil falar isso do que subir numa cruz e morrer por Ele. Quando nós entendemos que é tudo sobre Ele, fica bem mais fácil de entender que nós temos que temer só a Ele, somente a Ele. Quando Jesus fala para Pedro: não temas, sou eu. Ele está dizendo assim: não é sobre você, como eu falei, não é sobre você, é sobre mim. E quando você entende que é sobre Ele, seus olhos se abrem e você fala assim: por que eu estou temendo os homens? Por que eu estou me importando mais com a opinião dos homens do que a opinião do próprio meu Deus, que me chamou para talvez uma missão na escola, porque todos nós somos missionários. Se Deus te colocou na sua escola não foi à toa. Se Deus te colocou na sua escola perdida, você vê assim: nossa, um caos, não dá pra pregar lá. Eu posso dizer: dá sim. Dá sim. Se Paulo pregou numa cidade, meu Deus, já se Paulo pregou numa cidade que era cheio de deuses pagãos, que é a cidade de Éfeso, e lá onde a prostituição, o paganismo, a imoralidade sexual era tão grande, ele construiu a maior igreja que existe. Por que na sua escola você não pode construir o reino lá? É tão simples. Eu vou dar uma dica pra vocês. Quando vocês verem uma pessoa quietinha no intervalo de vocês, só na dela, tá sem ninguém, sem amigo, sem nada. Você tá no fonezinho dela lá.
sem medo nenhum, vai lá, chega nela e fala assim: você conhece o amor de Jesus? E a pessoa: não. Aí é a brecha aí, ó, e começa. Pá, 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 pá. Daqui a pouco aquela pessoa já tá sendo explorada por você. Quando Jesus disse a grande comissão, ide fazer discípulos a toda criatura, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, ensinando, na verdade, tananã, tananã. Ele tá dizendo nas escolas também porque as nações são... A nossa nação, a brasileira, que eu tô dizendo aqui, a nação brasileira, é uma nação muito carente, sabe? Eu vi a frase de um pensador, um pastor que eu tava vendo a pregação, ele falou assim: nós nos chamamos de brasileiros, e o finalzinho, eiros, de trabalhador, tipo padeiros, marceneiros, pedreiros. Mas os gringos não, os gringos é Brazilian. E o M deles é de ser. De ser. O espanhol brasileiros é de ser. Nós nos vemos como escravos, como trabalhadores, como escravos, gente. A gente é escravo. A nossa raiz é a escravidão, nós vemos os escravos. Só que o Brasil não sai disso. Até agora nós temos dentro de nós o espírito de escravidão. Mas o gringo, ele vê a gente como se fosse nós. Os gringos chamam a gente de Brazilian. Então, quando nós entendemos que nós não somos escravos mais, porque em Jesus nós somos feitos livres pelo sangue dele. Gente, sério, eu vou contar uma coisa pra vocês. Muitos lugares do mundo, se você entrar com a Bíblia, você já... Meu Deus do céu. Na Arábia Saudita, se você entrar com a sua Bíblia em português no aeroporto, você já é barrado. Na Coreia do Norte, se você for pego com a Bíblia assim, debaixo do braço, eles pegam você e te matam em praça pública. Nós estamos num país muito liberal. É liberdade em todo lugar. Mas às vezes, por não entender como que a raiz da igreja perseguida, a gente se acomoda com... a gente não tem igreja, então quando a gente pode ir pra igreja, a gente fala assim: já que eu posso ir semana que vem, eu não vou ir essa semana. Quando você tem um monte de Bíblia na sua casa, mas você fala assim: amanhã eu leio. Posso contar uma verdade pra vocês? Bem baixinho aqui. Muitas pessoas dariam a vida pra ter o que você tem hoje. Muitas pessoas dariam a vida pra ter isso aqui, ó. Um simples papel, vamos dizer assim. Gente, tô sendo herege, não. Muitos dariam a vida pra ir na Ike Lagoinha, gente. Eu vou ser breve, mas eu vou contar uma história aqui de um pastor que foi fazer uma viagem missionária lá em Nepal. Ele chegou numa igreja que era no meio do mato. A gente pensa na igreja no meio do mato. Tipo, era essa igreja, no meio do mato. E ele chegou lá no culto. Aí uma moça de 16 anos começou a ministrar o louvor. Ela fez o dízimo e ela começou a pregar. E aquele pastor todo machão perguntou lá pra pessoa do lado, falou assim: quando é que o pastor vai subir? Aí o cara falou assim: não tem pastor. Quem pastoreia essa igreja é ela. E ele falou: mas por quê? Aí ele falou assim: porque o pastor, ele tava batizando uma pessoa. E lá no Nepal, quando você batiza uma pessoa, são 6 anos de cadeia. E quem é batizado, 3 anos de cadeia. E ninguém foi corajoso o suficiente, ninguém foi ousado, ninguém deu um passo de ousadia pra assumir aquela igreja. E aquela menina de 16 anos, mais macha que todos os homens ali naquela igreja, assumiu a igreja lá em Nepal. Gente, se eu continuar contando as histórias que eu tô vivenciando de vista, assim, de ver o que tá acontecendo, assim, nas cidades perseguidas, na nossa igreja perseguida, vocês vão começar a chorar aqui, porque é muita coisa. Vou contar a última aqui, prometo. Essa história aqui no Brasil mesmo. É uma ilha, que eu não lembro o nome. Lá perto de Belém, Belém do Pará. Essa ilha, ela é uma ilha muito, mas muito judiada mesmo. Lá,
a imoralidade rola solto lá, o tráfico de crianças, tráfico de órgãos, tipo, em massa, pedofilia em massa, assim. E lá naquela ilha é uma cidade que tem muitos turistas. Quando as crianças daquela cidade veem o barco dos turistas chegando lá, gente, isso é muito triste, eu tô chorando aqui. Quando elas veem aquele barco dos turistas chegando, elas vão nadando, pegam um barquinho delas, elas vão nadando até aquele barco dos turistas e elas se prostituem dentro do barco, aquelas criancinhas, por apenas R$5. Nós estamos vivendo numa geração de fariseus. Essa é a verdade. A gente vê muitos fariseus assim, nossa, os fariseus, olha lá, religiosos, olha lá, os fariseus de The Chosen. Mal a gente sabe que a gente está sendo como eles. Só que muito piores. A gente tá vendo amigos nossos indo pro inferno, a gente não tá nem aí. Gente, essa palavra aqui é pra vocês acordarem mesmo. E depois da pedada eu vou continuar aqui. Eu vou fazer uma citação de William Gurnall, um pregador lá nos Estados Unidos, que ele diz assim: nós tememos muito o homem, porque não tememos... Rebobina, gente. Nós tememos muito o homem, porque tememos pouco a Deus. Quando há muito temor de homens, não tem como ter temor de Deus. É muito real quando a Bíblia fala que o Senhor, onde há luz não há trevas. Não tem como um coração ter dois senhores. Então, quando a Bíblia diz, quando o pensador diz que nós tememos pouco a Deus, porque tememos muitos homens. Então que hoje, vocês confiem mais no Senhor, fala assim: eu vou dar espaço de ousadia. Eu vou dar espaço de fé e eu vou voar naquela escola. Eu vou continuar aqui, senão a gente vai parar amanhã, terminar amanhã, que tá muito dark essa pregação aqui. Confiar em meio à tempestade. Eu vou abrir em Isaías capítulo 41, versículo 10. Vai glorificar o nome do Senhor aí. Oh, glória! Que susto. Glorificando o nome do Senhor e falando como Ele é santo, como Ele é lindo. Esqueci. Como Ele é lindo, como Ele é majestoso, como Ele é grandioso, poderoso, dono da sua vida. Aleluia. Calma aí que tá quase. 32, 34... Calma que agora eu pulei demais. Isaías capítulo 41, versículo 10. Calma aí, gente. Tá aí. Que diz assim: não tema. Calma aí, deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Não tema, porque eu estou com você. Não fiquem com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças. Sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a minha mão direita da minha justiça. Amém? Nossa, mas estourou aqui. Amém. Amém. Ai, gente, eu não queria que tivesse um ambiente assim, meio caótico, mas... Amém. Isaías 41, 10. Quando nós vemos no versículo 29, Jesus disse assim, ó: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Quando confiamos no Senhor de todo o nosso coração, mesmo em meio às dificuldades, nós andamos sobre as águas. Quem pegou aí? Diga um aleluia. Aleluia. Você entendeu? Então fala aí o que é. Tô brincando, Yuri. Quando nós estamos andando pela fé, quando nós estamos ouvindo a voz de Deus, andando sobre a voz de Deus, na nossa escola, no nosso trabalho, em qualquer lugar. Quando nós estamos ouvindo a voz do Senhor, dando um passo de ousadia naquele momento, até mesmo na igreja, gente. Às vezes Deus te dá uma palavra de conhecimento. Calma aí, passo pra algo aqui. Oh, glória, aleluia, Fortins Camp. Quando nós damos um passo de ousadia, nós podemos, tipo assim, a gente recebe uma palavra de conhecimento na igreja, por um irmãozinho lá.
Nós temos que ter um passo de confiança, um passo de ousadia e falar assim, eu vou dar aquela palavra. Gente, vou falar uma coisa aqui pra vocês. Tá tudo bem errar. Tá tudo bem errar uma profecia, gente. Calma, não vai acabar o mundo de vocês. Vocês não vão ser mais ou menos santos por talvez errar uma profecia, gente. Tá tudo bem. Da mesma forma que você erra com Deus, porque você não... Você, às vezes vai pela emoção e acaba falando um negócio ali que não era de Deus. Tá tudo bem, gente, tá tudo bem. Não precisa ficar se martirizando pra falar, nossa, eu vou falar pra uma irmãzinha pra ela abandonar o trabalho dela e seguir o coração de Jesus, mas ela nem tinha emprego. Tipo isso, gente, mas tá tudo bem, gente, amém, amém. É isso, faz parte, gente. Amém. Amém, não. Ai, gente. Mas sim, gente, tipo assim, a gente como tem unção profética, às vezes a gente vai dar daquela falha, gente. Eu vi uma pregação do Luciano Subirá. Quando a gente tem unção profética, a gente vai acostumar errando. A gente vai aprender a saber se a profecia é de Deus ou não, errando. Quantas vezes eu já errei uma profecia? Às vezes vocês me veem falando aqui, mas eu já errei profecia, gente. Aí você fala assim, nossa, então Léo não é santo, Léo eu nunca fui santo, na verdade, né? Vamos deixar bem claro aqui. Mas Léo tem menos unção do que o profeta porque ele errou. Não. Eu sou humano ainda. Não tenho corpo glorificado. No meu sangue que ainda não corre unção, não corre óleo. É sangue ainda. É carne ainda. Então, gente, eu erro. Acontece. Mas... Nossa, gente, eu adoro esse quando tem mais na Bíblia. Um porém. Gente, é muito lindo. O que é andar sobre as águas? Andar sobre as águas, gente, ó. Isso é forte. Andar sobre as águas é andar alicerçado na rocha. Que quem é a rocha, gente? É Jesus. Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a rocha, gente. Quando a gente tá andando sobre as águas, nós estamos andando sobre o mar. E quando Deus estava me falando isso, Ele me deu uma visão, tipo... Uma visão bem bobinha. Mas eu vou falar aqui. Vamos fingir que isso aqui é o oceano aqui, o mar que Pedro estava andando. E Pedro tá aqui, as águas balançando. As águas balançando assim, as águas balançando. Só que Pedro não afundou até, calma aí. Eu não vou chegar naquela parte lá. E Pedro tá lá, tananã. Ele está andando sobre as águas. Porque ele está alicerçado na rocha. Quando ele está alicerçado na rocha, com os olhos fixos na rocha, com os ouvidos prostrados na rocha, a água pode bater, mas ele não vai sair, ó. Ele não vai sair. Porque ele está alicerçado na rocha. Tem pra pegar, gente? Então, isso é andar sobre as águas. É você estar alicerçado com a sua certeza naquilo que Jesus vai e pode fazer. Amém? Agora eu vou dar um exemplo, gente, pra vocês assim, ó. Na minha cabeça. Gente, se eu falar pra vocês, não é herege isso aqui que eu tô falando. Sabe que José não sonhava em ser governador? José não sonhava em ser governador, gente. Maria não pediu pra ser mãe de Jesus. O perseguidor Saulo nem queria ser o apóstolo Paulo. Fala, nossa, Léo, que você tá sendo herege. Ai, Jesus. Eu não tô sendo herege, gente. Aqui que eu quero dar uma palavra pra vocês. Sem saber, os três, José, Maria e Saulo, na verdade, Paulo. Sem saber, eles estavam seguindo a vontade de Deus. Todos eles, tanto José, tanto Maria, tanto Paulo, né, ou Saulo, eles estavam debaixo de alguém. Aleluia, assim da frente de Deus aqui, gente, misericórdia. Eles estavam debaixo de uma mão. Essa mão é uma mão de um pai que cuida, gente, olha. Nossa, eu tô sentindo a frente de Deus aqui, meu Deus. Essa mão que estava debaixo de Maria, de José e de Saulo, mesmo quando ele perseguia a igreja, é a mesma mão que levantou eles. A mesma mão que tirou as coisas de Jó, foi a mesma mão que colocou de volta. Aleluia, glória a Deus. A mesma mão que fez Maria sofrer e até
até o José, né, o marido dela, duvidar dela, foi a mesma mão que deu o filho. Gente, Jesus, pensa no Deus. Jesus é Deus, porque a palavra diz que Jesus é Deus. Deus, ele se comprimiu assim, ó, um bebê assim, e nasceu dentro de um ventre de uma mulher. Ai, meu Deus do céu, bati minha cabeça aqui, gente. Vamos aqui. A mesma mão que colocou Jesus na barriga de Maria, a mesma mão que levantou Jesus para ele ir até a cruz e morrer por todos nós. Essa é a mão de Deus que vai te guiar, e te dar o discernimento, o entendimento na sua escola para você ganhar as almas, todas as almas ali para Jesus. Que esse ano você já, no seu coração, de pelo menos ganhar umas 100 almas para Jesus. Porque a escola é grande, né, gente? Também é. Mas eu creio que você pode fazer muito mais. E eu também. Porque Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E aquela mesma mão que converteu 3.000 pessoas em uma só pregação, pode ser a mesma mão que vai te fazer pregar para 3.000 alunos e as 3.000 alunos vão ser ganhos para Jesus. Óbvio que numa escola não existe 3.000 pessoas, né? Mas a gente finge, a gente é bíblico. Amém, gente? Vai glorificando aí que eu tô bebendo água. Glória a Deus. Glória a Deus. A mão do Senhor, gente, nossa, sério, eu amo. Amo a Jesus mesmo. Os olhos dele me fascinam, as mãos dele, tipo, me guardam, me confortam em todo momento. Amém. Gente, o terceiro e o último pra gente finalizar. Nossa, foi rápido. Meia hora, 40 minutos na verdade, de pregação. Terceiro e último. Dispostos a pagar o preço. Pastor André, incorporei aqui. Vamos abrir nossas bíblias. Mentira, não vai abrir não, gente. Precisa abrir não, é só eu que abro. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Gente, isso aqui é forte. Prepara aí, ó. Aleluia. Amém. Senhor Jesus vai tirando, vai quebrando toda a corrente, Senhor. Do aleluia, Senhor. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 ao 14. Diz assim. Calma aí que eu perdi aqui. Calma aí, gente. Tá. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo imortal. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Mortal, gente, calma que não estou sendo herege não. De modo que em nós opere a morte, em vós a vida, tendo porém o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos, e por isso também falamos. Também que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torna-se abundantes as ações de graça por meio de muitos para a glória de Deus. Gente, isso aqui, ó. Vocês já precisam pegar. Olha, até vindo aqui. Se vocês não, pelo menos sentiram aqui, ó, essa proteção de Jesus aqui, vocês estão vivendo errado. Tô brincando, gente. Quando nós estamos dispostos a pagar o preço, nós estamos dispostos a nos posicionar como filhos. Vou te contar um spoiler, gente. Quando a gente se posiciona como filho, os filhos de Satanás também se posicionam como filhos. É sério. Quando nós nos posicionamos como filhos, os filhos de Satanás se posicionam como filhos. Mas nós temos um Deus que nos guarda. Nós temos um Deus que, mesmo perseguidos, como diz o texto, nós em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, destruídos, porém não abatidos. Nós podemos estar assim, no pó, por pregar a palavra de Jesus. Mas em tudo, levamos sempre
no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Jesus morreu por você. Jesus morreu por você. O que você está disposto a fazer por ele? Ei, Jesus morreu por você. Você está disposto a pagar o preço da perseguição, o preço da talvez não ter fama na escola, de fazerem bullying com você por você ser cristão? Você está disposto a pagar o preço? A renunciar a muitas coisas? Você está disposto a pagar o preço de renunciar a sua reputação, a sua honra dentro da escola? Você está disposto a pagar o preço? Às vezes você falar a verdade na cara da professora e ela te tirar da sala? Você está disposto a pagar o preço de talvez deixar a sua família para seguir o evangelho? Talvez abandonar a sua família para seguir o que Jesus tem para sua vida? Vocês estão dispostos a pagar o preço por amor a Jesus? Para finalizar aqui, gente, fala com o pastor André, para finalizar. E eu ouvindo a voz do Senhor todos os dias, desde o dia da minha conversão. E isso é forte. Todos os dias, gente. Até hoje que eu ouvi a voz de Deus falando comigo. No meu coração testificou algo que eu quero passar e compartilhar com vocês. Desde o primeiro dia que Jesus falou comigo até hoje, no meu coração tenho uma certeza. A presença dele vale muito mais que a minha vida. Estar com ele vale muito mais do que a minha vida. O Senhor hoje quer levantar uma geração que tem certeza que estar com Jesus e testemunhar Jesus é muito mais importante que a própria vida. Uma geração que tem no coração a pureza sexual, que tem como no coração se posicionar no casamento, se posicionar na escola, se posicionar no racismo, se posicionar na escravidão, se posicionar na pedofilia, se posicionar em todas as áreas. Hoje em dia, muitas áreas a igreja até bloqueia por medo de falar a verdade. Mas o Senhor está levantando uma geração que não tem medo, porque ele entendeu, assim como Paulo entendeu, que morrer é Cristo e viver é lucro. Mas só é lucro se viver foi Cristo, gente. Então, que vocês hoje saiam com isso no coração de vocês. Dá um passo de ousadia. E para concluir essa ministração, nós devemos estar sempre atentos a ouvir a voz de Jesus. Nós sempre devemos confiar no Senhor todos os dias, pois não é sobre nós, é sobre Ele. E nós temos que estar dispostos a pagar o preço, assim como Jesus pagou o preço por todos nós. Espírito Santo, eu peço que o Senhor visite cada um aqui, na casa deles agora. Toque em cada um e coloque no coração deles uma chama de ousadia, de queimar todos os dias. Levanta essa sua mão de profeta aí, essa sua mão direita de profeta. E fala. E fala nada, só recebe. Jesus vai te usar na sua escola e você vai testemunhar na célula e vai testemunhar na igreja o que Jesus fez na sua escola através da sua vida. Em nome de Jesus, eu profetizo na vida de vocês. Amém. Amém. É isso, gente. Essa foi a mensagem que o Espírito Santo conduziu aqui hoje. É isso. Misericórdia. Glória a Deus. Oh, glória. E aí, anotaram bastante coisa? Gostaria que vocês falassem o que vocês anotaram. Depois eu vou falar algo pra vocês fazerem com essa anotação. Quem gostaria de começar? Não, oi. Eu vou ser o último. Tá bom. Vixe, vai Anotei pregar muita aqui. coisa. Vixe. 7 páginas. Tô brincando, gente. 2 folhas. Caio. Quer começar, Caio? Tá. Beleza, então. Pode começar. Manda bala. Primeiro, o passo de ousadia. Eu escrevi: fora do barco é mais seguro, pois lá nós ouvimos a voz de Jesus. A outra é: Pedro queria ouvir a voz de Jesus.
Não é sobre mim, é sobre ele. Precisamos descansar na voz dele. Não andamos pela vista, e sim pela fé. Jesus me colocou na minha escola. Escrevi errado. Quando ouvimos a voz aqui Jesus me entregou isso quando você está falando. Quando ouvimos a voz do Senhor, nós buscamos mais Ele. A outra que Jesus também me entregou foi: não nos importamos com as pessoas. Antes de você falar disso, quando a gente está em comunhão, a gente não se importa se as pessoas vão zoar a gente, se vão falar que a gente é cristãos. A gente não se importa com isso, pois o que importa é Jesus. Aí a pergunta que você fez: o que é andar sobre as águas? Eu escrevi: é andar em Cristo, ou seja, na rocha. Confiar em Cristo e Deus cuida dos seus filhos. Disposto a pagar o preço. Não. A outra coisa que Deus me entregou: não faça nada sem for para Deus. Jesus morreu por você. É outra coisa que Jesus me entregou. Jesus morreu por você para a remissão dos seus pecados e você continua pecando. É uma pergunta. Esse menino que eu falei sobre a palavra para ele hoje, infelizmente ele não me ouviu 100%. E ele não zoou, mas ele falou umas coisas para mim que na hora pegou muito no meu coração. E nessa semana eu vim vendo muito isso que Jesus me fala para mim pregar na minha escola. Só que ele também me entregado para eu falar isso pros meus amigos, porque meus amigos falam coisas erradas, falam coisas que não é da idade deles. Mas eu tinha muito medo de pregar a palavra, eu tinha muita vergonha de pregar a palavra. Até que no primeiro dia de aula, depois da campa, teve uma dinâmica na minha escola. E como eu era muito tímido, eu não brincava, tipo, eu ficava na minha. Até que, do nada, hoje, né, eu falei da palavra pro Bruno, eu falei a palavra de novo. Falei a palavra pra esse meu amigo. Infelizmente não tocou nele, mas eu sei que eu fiz o certo, eu sei que eu fiz a vontade do Senhor. E é isso. Amém. Na verdade, eu vou te contar um segredinho. Você pode estar achando que não tocou nele, mas tocou sim. Porque a palavra não volta vazia. Você plantou uma semente no coração dele. Vou contar o testemunho da minha mãe. Minha mãe, ela tinha um primo que era do mundão. E ela sempre, desde criancinha, esse primo dela, ela falava de Jesus pra ele. Não, ele era pequenininho, mas ela não. E ela falava do amor de Jesus. Só que ele, tipo, não quero saber, quero curtir a festa, a balada. Aí teve um dia que ele ligou chorando pra minha mãe e falou assim: Leca, que é o nome que ele chama ela, né? Eu tô chorando muito aqui, tive encontro com Deus aqui, eu quero aceitar Jesus. Aí ela, aceita aí. E ela foi acompanhando. Hoje ele ministra louvor na igreja dele. Então, ela sempre foi lançando a palavra. E pra ela, talvez também, como você acha, não adiantou, não tocou no coração dele, mas tocou sim. Plantou a semente e a palavra nunca volta vazia. E é isso. Quer falar o seu aí? Falo. Não vou falar tudo não, tem muita coisa, senão vou demorar muito. Fala então, os principais. Primeiro, vou anotar e vou falar o que eu não anotei também, porque, né, tem coisa que eu não anotei porque não dá. Não deu, não coube. O que eu anotei foi igual o cara começou, anotei um passo de ousadia.
E uma das coisas que eu mais senti foi no ato de Pedro, mas não no que ele fez, mas no que ele sentiu quando ele ouviu a voz de Jesus. Porque até então eu tinha um ponto de vista totalmente errôneo, né? Não errôneo, mas um pouco fechado dessa história. E nessa pregação que não foi o Léo, o Espírito Santo pregou. É que eu tô acabado. Eu vou entender mais um pouco sobre o motivo de Pedro ter perguntado. Porque diferente de Pedro, ele perguntou para Jesus, os outros ficaram calados. Ele só via como uma forma de intimidade, tanto de Pedro como dos outros, quando viram um fantasma. Porém, eu não parei pra analisar Pedro, né? Por que ele foi lá e falou que era um fantasma e não só repreendeu? Tá amarrado em nome de Exato, Jesus. ele já conhecia Jesus. Ele já sabia o poder que Jesus tinha. Já sabia o poder que tinha no nome de Jesus. Você não lembra se ele já sabia o poder que tinha no nome de Jesus? Já, 14? Mas, então, ele já sabia quem ele era. E o ato de ele perguntar era porque ele só queria ouvir a voz do mestre. Porque, poxa, tava acontecendo um temporal já tava um temporal muito tempo. E ele tava com medo e Jesus estava longe. Então, no coração de Pedro dava uma certa insegurança em relação a isso. Então, quando ele pede a Jesus, ele só queria ouvir a voz de Jesus. Pra trazer pra acalmar a alma dele. Ah, eu nem falo desse tempo. Então, Quando você tá passando por situações que tá trazendo inquietação pra sua alma, que tá trazendo preocupação pra sua alma, o que você deve fazer não é trabalhar pra Deus. O que você deve fazer não é orar agradecendo pela perseguição. O que você deve fazer é orar para que Jesus fale com você, porque a voz dele acalma o seu coração. Porque a palavra de Deus diz o quê? Que a voz do Senhor é como o som de muitas águas. Como um exemplo que o Fernandinho falou uma vez, eu vou citar a mesma coisa. Quando você está na cachoeira, você entra no olho da cachoeira, que é bem no centro da cachoeira. Você não ouve mais nada além das muitas águas. As pessoas podem gritar do seu lado, pode aquele som de atribulado que o vizinho coloca. Pode ligar no mais alto que você não vai ouvir. Você vai ouvir só as muitas águas. E se a voz do Senhor é como o som de muitas águas, então independente do que você está passando, independente da sua ansiedade, quando Jesus fala, é só a voz dele que fala. E você escuta só a voz dele. É claro que não é simplesmente Jesus vai falar e você vai ser desse jeito. Porque senão ninguém tinha ansiedade, não existia crente com ansiedade. Mas por que muitos não escutam? Ou muitos escutam, mas não escutam como ela é de fato? Porque ouvir a voz de Deus é uma exposição. Você precisa se expor a isso. Você precisa se posicionar a entrar no centro da cachoeira. Para poder ouvir a voz de muitas águas. E quando você faz isso, você se expõe. Aí você escuta. Falando aqui, ó, ousadia e... eu esqueci. Um passo de ousadia. Um passo de ousadia, a gente falou sobre ousadia já aqui na cela. Quem que lembra aí o que é ousadia, se não ser localmente apaixonado por Jesus? Até então o cara não tinha ousadia, porque ele não conhecia. Ele sabia quem ele era. Porém, saber quem ele é e conhecer são coisas totalmente diferentes. Caio teve encontro com a glória de Deus. Tenho certeza que o coração dele tá totalmente queimando por Jesus. Dá pra perceber na voz dele, gente. Até a voz dele mudou. De tão forte que foi. Ele tá apaixonado por Jesus. E agora ele tem o quê? Ousadia. Então, se você não tem ousadia, é porque você ainda não conheceu ele. Amém. E é isso, eu não vou falar muito não, deixa o resto falar. Amém, então. Amém. Eita glória. Pode ir. Agora o Davi, né? Pode falar. Bom, gente, obrigado pelo espaço de fala. Caio, vou fazer um elogio, irmão. Sério mesmo. Cara, quando você fala, cara, eu adoro muito quando você fala. É um negócio muito especial. Sério mesmo. Adoro, cara. Quando você começa a fazer os seus discursos. Eu acho cara, eu acho mó parada. Cara, eu gostei demais. Deus te abençoe, tá? Gente, de uma forma bem rápida aqui, o que mais me pegou foi na atitude de Pedro. Por quê? Quero ler rapidinho o versículo 29. Jesus disse, venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou, salve-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse, homem de pequena fé,
Por que você duvidou? Olha, essa frase tão pesada de Jesus, quando eu reparei assim, ele falou isso só por causa que Pedro reparou no que estava na volta dele e não naquilo que estava à frente dele. Ele mais deu atenção naquilo que estava à volta, que era o vento, e não reparou naquilo que era Jesus, o que ele estava fazendo durante toda aquela tempestade. E muitas vezes nós fazemos isso, e muitas vezes nós somos homens de pequena fé. E a gente não repara. É simples. A gente mais repara nas coisas que estão à volta do que confiar em Deus que está na nossa frente. E isso me pegou muito. Porque eu confesso, muitas vezes sou um homem de pequena fé. Aqui está o texto. E, e quantos de nós não somos assim? E quantos de nós não percebemos que somos assim? E a gente precisa ter fé, porque a linguagem que falamos com Deus é a fé. E quão difícil é. Mas para quem crê, tudo é possível. É bem isso, Léo. Rápido, prático. Foi isso que eu mais gostei. Glória a Deus. Aleluia. Manda bala aí. Rapaziada, eu fiz algumas anotações aqui, eu pedi pra ser o último, porque eu tava terminando terminando de anotar uma revelação aqui que Deus me entregou, e vou tentar explicar o mais rápido possível. Primeiro, eu tinha feito 2 anotações antes de Deus me entregar isso. E as 2 anotações que eu fiz era a primeira: ter mais coragem e ousadia, pois somente um discípulo deu o passo, entre aspas, se posicionou para andar sobre as águas. Segunda coisa que eu anotei é: a circunstância que os discípulos estavam, ou a circunstância que você está, não te impede de viver o milagre. Mas se você perder o foco que é Cristo, você vai se afundar. E agora, eu vou começar essa reflexão a partir do versículo 26, velho. Que quando eu estava lendo, mano, eu comecei a me aprofundar demais e ver os mínimos detalhes. No versículo 26 vai dizer assim, eu vou ler. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Então vamos lá. Pedro, que era um dos discípulos, o que andou sobre as águas, tanto também como seu irmão, quanto também João e o irmão de João, eles eram basicamente pescadores. Estou certo ou estou errado, Léo? Eles eram pescadores. Então, boa parte, mais ou menos, 1/3 quase dos discípulos, eram pescadores. E eles estavam acostumados a andar no mar. Então, era normal eles pegarem uma chuva ou outra enquanto eles iam pescar. E, às vezes, vinha uma tempestade, eles já eram acostumados, já sabiam lidar com aquela situação, entre aspas, né? Só que a Bíblia fala que, no começo aqui, a partir do versículo 26, fala que eles não ficaram com medo por causa dos ventos ou da tempestade. Eles ficaram com medo por causa de Jesus, que ele viu-o andar sobre o mar. A Bíblia aqui na NAA, na Nova Almeida, tá? Eles ficaram apavorados. Ou seja, eles ficaram apavorados após ter visto Jesus. E no versículo 27 vai dizer assim. Calma aí. Aqui. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Versículo 28. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Versículo 29. Jesus disse: venha, na verdade. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. Muitas vezes, a gente se posiciona bem. Às vezes, a gente se posiciona tão bem, assim como Pedro, que a gente chega até Jesus. Porque Pedro andou sobre as águas e foi até Jesus. É o que a Bíblia está falando, ele foi até Jesus. Mas muitas vezes, a gente se distrai com os ventos desse mundo, com as distrações, com as coisas momentâneas desse mundo. Os ventos que fala nessa ministração, a gente pode entender como os prazeres momentâneos, uma amizade que não provém de Deus, várias outras coisas que acaba tirando a nossa posição em Cristo. E eu continuo, quero que vocês imaginem comigo. Imaginem os discípulos no barco. Eles estavam fazendo
a vontade de Jesus, eles não estavam lá por acaso. Jesus, no versículo 22, ele vai dizer: logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Então, basicamente, Jesus deu uma palavra para eles: ó, entram no barco, vão até o outro lado e me esperem lá. Basicamente assim, entende? Porque eu vou estar aqui me despedindo da multidão. E aconteceu. Só que continua, porque vai dizer assim: durante esse tempo em que os discípulos estavam lá andando no barco, né, nadando ou se locomovendo no barco, eles não temeram os ventos. Sabe o que significa? Tome cuidado para que os ventos não embaçem os seus olhos para ver Jesus. Eles não temeram os ventos, mas aqueles ventos que eram fortes, aquelas ondas, impediram que eles reconhecessem Jesus. Olha quão grave isso é, né, Léo? Porque, tipo assim, eles sempre andavam com Jesus, eles estavam com Jesus, Jesus deu uma palavra para eles, eles estavam cumprindo, eles não temiam aqueles ventos, eles eram fortes. Mas aqueles ventos eram necessários para trazer dúvida, para trazer medo, para fazer com que eles pensassem: nossa, é um fantasma. Eles não tinham mais o discernimento para saber se aquilo era algo de Deus ou era algo... fantasma, né? Fantasmagórico. O medo, ele não te deixa ver Jesus. Por isso que Jesus, ele pede para Pedro não ter medo. Ele pede para ele crer. Ele pede para ele confiar. Ele fala: homem de pequena fé, por que você duvidou? Jesus, ele deve ter ficado... Não vou falar isso. Mas imagina a indignação, por exemplo. Entende? Vocês entenderam a palavra. Imagina Jesus olhando para aquele homem e falando: nossa, você andou sobre as águas, você fez exatamente bem, mas por que você teve medo? Por que você duvidou? A partir do momento que você crê em Jesus de todo o seu coração, a Bíblia diz em 1 João 4,18 que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Se você aceita Jesus, crê em Jesus e recebe o amor dele, independente do tamanho do medo que você tenha, da ansiedade, depressão, qualquer outra coisa, o amor dele é suficiente para arrancar o medo de você, para te puxar de volta, para não deixar você afogar. E para a gente terminar, eu anotei também que o seu posicionamento vai fazer com que muitos adorarão Jesus. Versículo 32. Subindo ambos para o barco, o vento cessou. Versículo 33. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Às vezes, Jesus te diz: venha. Assim como está no versículo 29 que o Davi citou. Jesus vai te dizer: venha. Mas muitas vezes Jesus, através de você, vai fazer com que muitas pessoas entregaram a vida delas a ele. Paulo, Maria, e até os discípulos de Jesus, o Léo mesmo citou o nome de Paulo e Maria, eles deveriam ter sonhos, de verdade, Léo, eles deveriam ter outros projetos. Maria mesmo estava prestes a se casar com José, eles tinham outros projetos. Mas o tema desse mês que Deus colocou no coração do Léo, que está colocando no nosso coração, é se posicionar. Diferente de Paulo, diferente de Maria, diferente de diversas outras pessoas na Bíblia, que eu poderia colocar várias outras pessoas, que elas não sabiam o seu propósito, elas foram diferentes de Pedro em um aspecto. Pedro não esperou para viver. Pedro pediu para viver. Ele teve o posicionamento para andar sobre as águas, diferente de todos os discípulos. Teve ousadia e teve coragem para fazer esse pedido para Jesus. Então, foram essas as anotações que eu coloquei, Léo. Glória a Deus, pastor André aqui e a nossa célula. Eita. Posso falar um negócio rapidinho? Pode. Uma coisa que aconteceu hoje na escola, igual eu tava comentando com o Léo, foi que o Léo mandou mensagem pra mim, 6 horas da manhã. Falou assim: seja a luz na sua escola. Você é a luz na sua escola, então vai lá e prega pra uma pessoa todo dia, faz as propostas. E eu falei amém. Quando eu falei amém, não falei amém, tipo assim, amém. Não, eu falei amém, entendendo o que essa palavra significa. Eu falei amém. E eu tava com isso, eu vou pregar pelo menos pra um. Porém, uma coisa levou a outra e eu comecei a pregar pra sala toda. E algo que Deus tinha me falado antes é o que? Aquele versículo que diz assim:
Ele falou desse jeito: eu vos envio por meio de lobos. Portanto, sejam simples como as pombas, mas astutos como as serpentes. Eu comecei a falar para pessoas, igual eu falei pro Léo, para minha professora, que é ateia não, que esse termo não existe. Ateu. Eu falei para pessoas que não é que, né? Vocês sabem como que é a escola, gente, os alunos, do jeito que é. Para essas pessoas, e todas, a gente estava só num momento de conversa. Era um tempo de mesa. Deus falou para mim assim, no sentido, me mostrou que ali seria um tempo de mesa. Porém, é um tempo de mesa onde estava todo mundo sendo ministrado. E porque a gente estava realmente conversando. Muitos compartilharam as suas dores, que eles estavam passando. E eu, obviamente, né, falei, Jesus, não tem como falar da minha vida se eu não falar de Jesus, porque Ele é a minha vida. Então eu comecei a falar e tal. E foi o que Ele falou pra mim, nesse sentido, que a gente ser simples como as pombas. Simples porque eu não preciso ser um religiosaço. No sentido, eu não preciso ser um super crente. Eu preciso ser alguém simples, porque Jesus era simples. Porque com a simplicidade você conquista a confiança. Então você deve ser simples não planejando ganhar a confiança dos outros. Mas você tem que entender que a simplicidade gera isso. As pessoas chegam até você por você ser simples. Então elas sabem que você vai ser alguém de boa e por isso vão chegar para conversar com você. Por maneira de você ser uma pessoa normal, simples. E astutos como as serpentes. Então a gente sabe que a serpente é um bicho, né? Não tô falando do Satanás não, viu, gente? Tô falando da serpente, o animal. Ele é um bicho muito inteligente. Muito inteligente. Ele sabe a hora certa de atacar, a hora certa de falar entre aspas. Ele sabe a hora certa de atacar, ele sabe a hora certa de dar o bote. A gente tem que ser do mesmo jeito. Eu lendo 1 Timóteo, Paulo tá dando conselho pra ele que Timóteo, coitado, sozinho pra liderar a maior igreja que já existiu, né? E Paulo fala aqui pra ele lembrar para as pessoas, testemunhar o que Jesus fez, a obra de Jesus, nos momentos oportunos. Paulo deixa bem claro que é nos momentos oportunos. Porque senão fica chato você falar para outras pessoas. Você fala isso pra mim, Jesus, 24 horas, eu vou amar. Você fala pra alguém que é do mundo, ele vai te odiar. Porque, poxa, você só fala disso. Não sabe outra coisa. Porque pra ele, Jesus é só alguém que tá aqui, ó. Ele não sabe quem é Jesus de verdade. Pra ele, Jesus é só uma história. Ainda que ele creia, pra ele, Jesus é só uma história. Então, é necessário saber o tempo certo pra tudo. E deixar o Espírito Santo falar. Todo mundo falava com o Espírito, me fazia uma pergunta, aquelas perguntas, sabe? Pergunta complicada. E eu perguntava, e aí, Espírito Santo? O que eu respondo? E ele não me falou o que era pra me falar. Falei assim, ó, você vai falar isso e isso. Não. Ele só falou assim, abre a boca. E eu vou... abre a sua boca e eu te encherei. E eu simplesmente falei, e as respostas que eu já sabia, óbvio que eu já sabia, porém é meio complicado eu falar da maneira que eu entendo, porque a maneira que Deus fala comigo, ele é como ele fala com um filho, com um discípulo, então a maneira mais, né, não é igual Jesus fala com uma ovelha, com um cordeiro. Então enquanto eu falava aquilo, a gente chegou até um ponto que eu comecei a falar do amor de Deus para uma pessoa que não acredita em Deus. E você sente que as pessoas têm essa necessidade do amor. Para ela o amor é algo fútil, algo meio, não fútil, mas é mais um movimento do que, sabe? E eu perguntei aquela pergunta que eu sempre pergunto, né? Eu perguntei, cheguei na professora e falei, professora, mas o que é amor? E ela assim, falou, nossa, é uma pergunta difícil. E se embaralhou toda. Resumindo, ela falou o que amor faz. Mas ela não falou o que o amor é. Eu não falei pra ela assim, não, o amor é Jesus. Mas eu não acredito em Jesus. Aí acabou a conversa. Não, eu falei assim, o amor não é igual um sentimento. A senhora que é casada, a senhora sabe. E ela falou, que o sentimento é paixão. Paixão fica assim, ó, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Porém, o amor é uma decisão. É por isso que Deus manda você amar Ele. Porque Ele sabe que a paixão acaba
E o sentimento esfria, mas o amor não. E eu comecei a falar pra eles sobre isso. E a atmosfera daquele lugar mudou. Eu não tenho um ministério apostólico. Isso que eu acho. É onde Deus mostrou ainda não. Porém, Deus mostrou que o meu ministério é o Espírito Santo. Então eu posso fluir nos 5 dons. Foi o que ele disse pra mim. E naquele momento, eu estava fazendo o que um apóstolo faz. E o que um apóstolo faz? Ele muda a cultura de um lugar. Ele muda a cultura de um lugar. Mas o apóstolo bíblico, ele muda a cultura da terra para a cultura do reino. E eu estava levando a cultura do reino para aquele lugar. E foi onde Deus começou a ministrar. Aí eu contei pra ela que, tipo assim, a gente sabe que Deus é pai. E eu, que fui abandonado pelo meu pai, via Deus do mesmo jeito. E eu comecei a falar pra ela e tal. Aí, enfim, conversando e tal. Aí sabe o que aconteceu, gente? No final da aula, veio a menina e falou pra mim: olha, eu sou cristã. Também sou evangélica. E meu pai também me abandonou. Mas eu quero que você me fale como que você fez pra superar isso. Aí eu comecei, né? Claro, óbvio. A importância de eu ter falado assim: eu sou cristão. Esses são os meus valores. Ou melhor, esses são os valores de Jesus. É isso que ele defende. Então, a importância do posicionamento é quando você se posiciona, acontece igual aconteceu com Elias. Deus chamou Elias estava, mas eu vou sozinho. Deus falou assim: não. Ainda tem mais 7.000 esperando. Só que os 7.000 estavam esperando Elias. Deus não fala desse jeito, é óbvio, mas os 7.000 que estavam escondidos estavam esperando Elias se posicionar. Então, quando você se posiciona, o reino se posiciona. Só que as pessoas do reino que estão lá meio escondidas. É isso. Só isso. Rapidinho. Mas foi mal, gente. Amém. Glória a Deus. Eu muito feliz de vocês compartilharem isso aqui com vocês durante a administração. E não fui eu, né? Foi a expressão, porque eu sou São Paulo aqui. Seria como eu falei, né? Estou aqui. Pela graça, né? E, gente, eu já vi que é dinâmica. Para que serve essa dinâmica, né? Eu vou explicar para que serve essa dinâmica. Durante uma semana você vai pegar essas suas orações aí. Você vai orar. Você vai orar, principalmente que o Senhor fale com você. E toque em você segundo a administração, segundo a palavra, segundo a que você anotou. E semana que vem, beleza? E semana que vem vocês vão vir aqui e Vou falar aqui que Jesus transformou na vida de vocês. Através dessa palavra. Pode ser? Amen. Ah tá, achei que vocês estavam surdos, hein? Então é isso, gente. Deus abençoe a vida de vocês.